China proibiu toda a importação de carne de frango e derivados do Brasil por conta dos casos de gripe aviária identificados no país, segundo o comunicado da Administração Geral de Alfândegas da China. A decisão representa uma ampliação no embargo às carnes brasileiras e o governo brasileiro esperava que fosse realizado um embargo total desde que veio à tona o primeiro caso identificado de gripe aviária foi no Rio Grande do Sul, mas pediu à China que fosse restrito apenas à cidade onde foi identificado o caso. A proibição total faz parte dos protocolos sanitários adotados entre os países. O Brasil é o maior exportador de frango para a China e exportou cerca de 10 bilhões de dólares em carne de frango para todo mundo, isso em 2024, o equivalente a 35% do comércio global, segundo a agência de notícias Reuters. Eu vou receber aqui Hilton Fernandes, cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia Política, e Murilo Medeiros, que é cientista político da UNB. Boa tarde aos dois, bem-vindos. Murilo, bom, é um problema para o Brasil, né? Agora tem que esperar aquele período, aquela janela, sem apresentar novos casos, para voltar a ser livre, né, da gripe aviária. De qualquer maneira, é um prejuízo, né? E é claro, o risco de contaminação também, que precisa ser bastante controlado, né? A comunicação do governo precisa ser eficiente, sobretudo nesses locais onde foram encontrados casos de gripe aviária. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Hilton, a todos que nos assistem também. Prazer enorme participar aqui do programa. De fato, esse é mais um desafio, é mais um gargalo na área econômica e um desafio para a diplomacia brasileira, a questão da gripe aviária. A decisão hoje do governo chinês impõe ainda mais restrições à exportação da carne de frango para o país, capaz de impactar o mercado aí em cerca de $1 bilhão, visto que a China hoje é o maior comprador da carne de frango, né, do Brasil. E é uma situação curiosa, Diego, porque o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve numa comitiva recente à China, com várias reuniões com o presidente Xi Jinping, e o governo estava algo mais brando do governo chinês, né, algo que pudesse ser restrito apenas a determinadas regiões onde já foram confirmados os casos de gripe aviária. Mas mesmo assim, veio essa decisão de hoje que vai redobrar a ação diplomática brasileira para evitar perdas econômicas ainda maiores, visto que o Brasil hoje é um grande exportador de carne de frango, né? Isso vai redobrar os esforços da diplomacia brasileira para não só aumentar o rigor técnico aqui no Brasil para solucionar os casos, mas retomar as parcerias comerciais com os países que já declararam embargo ao nosso produto. Verdade. Hilton, o governo brasileiro tentou fazer com que os países, né, restringissem ali ao Rio Grande do Sul esses bloqueios, mas com o passar do tempo, alguns deles acabaram ampliando. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Murilo. Boa tarde a todos. Realmente, né, já era até esperado que fosse acontecer essa restrição a toda a carne brasileira, porque a gripe aviária ela tem essa característica de se espalhar muito facilmente. Então, nós temos aí em todo o Brasil alguns locais sendo investigados, né, mesmo que seja apenas uma suposição, né, de ter ali uma possibilidade de gripe aviária, pronto, já é o suficiente para ter muita atenção, justamente por essa facilidade de contaminação. Lembrando que a gripe aviária ela acaba se espalhando não só ali nas granjas, né, mas as aves silvestres espalham também. E essa é uma grande questão para a importação, pois os países têm medo, não exatamente da carne estar contaminada, né, mas de transmitir esse vírus para outros locais dentro dos seus países. Acho que é interessante também lembrar que nos Estados Unidos essa crise está muito forte, né, se espalhou muito lá o vírus da gripe aviária, contaminando até outros tipos, né, de animais, tem histórias de gado leiteiro.
Então, é uma questão importante, uma questão que o mundo inteiro está atento, né, pois pode causar uma pandemia, e o Brasil não ia ser uma exceção, né, só porque achou em um lugar, então tudo bem, quando acabar ali está tudo resolvido. Não, tem que ficar muito atento mesmo a todos os casos do país inteiro, e era de se esperar. Agora tem que ver como que vai ser a retomada, né, dessas importações. Os embargos impostos por países que importam o frango brasileiro não costumam cair facilmente. 7 meses depois de o Brasil recuperar oficialmente o status de país livre da doença de Newcastle, o produtor brasileiro ainda é alvo de restrições de comércio impostas por 9 países, incluindo a China, que é o maior importador mundial do frango nacional. A doença de Newcastle é uma infecção viral altamente contagiosa que atinge aves domésticas e silvestres. No dia 17 de julho de 2024, o Brasil notificou oficialmente a ocorrência de um foco dessa doença numa granja na cidade de Antagorda, que fica no Rio Grande do Sul. Poucos dias depois, no dia 25 de julho de 2024, o Ministério da Agricultura e da Pecuária informou que tinha acabado com o foco da doença depois da conclusão de uma série de ações sanitárias. E com isso, teve início o processo de recuperação do status sanitário brasileiro junto à Organização Mundial de Saúde. Só que aí a gente tem percebido, né, Murilo, que, como eu disse aqui no começo da nota, que é um processo lento. Vou até recuperar aqui, porque há um tempo, né, há um prazo para que o Brasil fique livre novamente, assim, pelo menos considerado pelos outros países, né? Os embargos não costumam cair facilmente. 7 meses depois de recuperar o status, ainda há, portanto, como eu disse, alguns países que não estão comprando esse tipo de carne aqui do Brasil. Exato, Diego. É um processo demorado, né? A retomada, o retorno das relações comerciais com os países que declararam embargos. Como você bem mencionou, esse caso recente, né? E mesmo assim, alguns países ainda mantêm restrições ao comércio. Nesse caso da gripe aviária atual, já foram 42 países que declararam algum tipo de restrição à entrada da carne de frango ao seu mercado doméstico, né? E, de fato, o nosso agronegócio tem se preparado, é muito moderno nessa área da identificação da doença. O Brasil modernizou muito o seu rigor técnico e o seu trabalho de combater a doença, mas como o Wilton acabou de falar, é uma doença que se espalha muito rápido, né? E vamos torcer para que seja de fato controlado, mas o grande desafio está na nossa diplomacia, né? Para, solucionado o caso, retomar as exportações de forma rotineira, sobretudo com grandes mercados consumidores como a China e a União Europeia, né? E é um ponto curioso disso, nessa guerra comercial hoje atual entre Estados Unidos e China, entre Trump e Xi Jinping, o Brasil apostava muito nessa ampliação comercial com a China. E esse fato da gripe aviária veio como algo que acabou obstaculizando o avanço desse avanço comercial com a China, a despeito da visita diplomática da nossa equipe de governo ao país, ao governo chinês, né? Então, é um processo penoso, demorado, que vai exigir muita paciência dos produtores e também um esforço diplomático inteligente do Ministério da Agricultura e também do Ministério de Relações Exteriores do Brasil.